espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa unidade 4 de Legislação Ambiental, nossa primeira aula. E na aula de hoje, pessoal, então a gente vai estudar um pouquinho a respeito da responsabilidade pelo dano ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Então, pessoal, começando falando a respeito da responsabilidade pelo dano ambiental, essa responsabilidade ela possui como base o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, que a gente já vem estudando ela, né, ao longo das aulas. E na Constituição diz o seguinte, que as condutas e atividades que são consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão, né, aos infratores, né, quem lesiona o meio ambiente, né, sejam as pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais causados. Pessoal, a gente já estudou, né, os princípios da prevenção e os princípios da precaução. E esses princípios, eles visam evitar o dano ambiental, que muitas vezes acaba ocorrendo, né, por falhas, né, na aplicação desses princípios, né, princípios que poderiam ser evitados, ou, né, e em virtude disso, né, dessa impossibilidade de se evitar, acaba ocorrendo, né, o dano ambiental. E após a ocorrência do dano ambiental, outro princípio acaba entrando em ação também, que é o princípio da responsabilidade, né, que impõe aquela pessoa física ou jurídica, né, que causou o dano a reparar esse dano ambiental. Então, o dano ambiental, ele tem a característica de ser permanente. O que é um dano permanente? É um dano que, se nada for feito, ele vai se eternizar ao longo do tempo e vai agravar, né, a situação existente. Então, é imprescindível a reparação e a mitigação desse dano ambiental. Já a responsabilização pelo dano ambiental, ela possui, então, caráter pedagógico. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai transmitir, então, à sociedade, né, que não são tolerados esses danos ambientais e que os responsáveis por esses danos, eles serão punidos adequadamente. Então, né, a finalidade da responsabilização ambiental consiste em recuperar o ecossistema danificado, que é aquela função reparatória, né, do dano ambiental, e promover a educação ambiental do responsável. É essa, né, que é a função pedagógica, né, a função preventiva. Então, como também está lá representado no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, é imposto, então, aos infratores 3 espécies distintas, né, diferentes de responsabilidade pelo dano ambiental. E a gente vai estudar essas 3 responsabilidades. A primeira dela é a responsabilidade administrativa, depois a responsabilidade penal e, por fim, a responsabilidade civil. É possível, sim, que o mesmo ato, né, possa gerar esses 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade penal e administrativa é prevista e detalhada na Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605, lá de 1998. E a responsabilidade civil, ela se encontra no artigo 14, parágrafo 1º, lá da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei número 6.938, de 81. Então, pessoal, começando pela responsabilidade administrativa pelo dano ambiental. O que fundamenta a possibilidade, né, da imposição de sanções administrativas ao infrator é o poder de polícia. Então, o poder de polícia é a atividade do Estado e essa atividade ela consiste em limitar, né, o exercício dos direitos individuais e
em benefício do interesse público, ou seja, é a limitação da liberdade individual ou coletiva, né, em prol ao interesse público. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que para garantir a prevalência, né, do interesse público, a administração pública ela pode, então, editar normas, e essas normas elas vão limitar as liberdades, né, individuais, e caso essas normas não sejam cumpridas, surge o dever, então, de impor sanções correspondentes. Vamos citar um exemplo que acontece nos municípios, por exemplo. A prefeitura, né, de determinado município, ela percebe, né, que os cidadãos eles estão colocando lixo doméstico na calçada para ser recolhido em horários que não coincidem com o horário que o caminhão de coleta passa para coletar. E essa postura, ela acaba, né, prejudicando o interesse da coletividade. Por quê? Porque a presença do lixo na calçada, por muito tempo, pode levar à incidência de mau cheiro, pode atrair vetores, ratos, mosquitos, né, que podem transmitir doenças, entre outros animais, né, cachorros, que, por exemplo, podem lá revirar o lixo, aí já começa com a poluição, né, visual também. Então, a prefeitura, o que ela resolve fazer para evitar esse tipo de situação? Ela resolve editar uma norma proibindo, então, que um morador coloque o seu lixo, né, na calçada com mais de 2 horas, né, de intervalo do horário de passagem do caminhão. E quem desobedecer essa norma vai lá, por exemplo, pagar uma multa de, digamos, R$100, que é a sanção administrativa. E o que pode acontecer? Caso esse morador ele não observe essa norma administrativa em questão, ele deverá, então, ser imediatamente, né, sancionado, então ele deve pagar a multa, né, através da fiscalização, né, que é feita pela, né, administração. Então, o artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais, ela ilustra, né, o conceito de infração administrativa como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas, né, de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. A responsabilidade administrativa, ela depende da comprovação da culpa ou do dolo, ou seja, ela é uma responsabilidade subjetiva, então ela depende da ocorrência do dano. A infração ela já é suficiente, então, para caracterizar a responsabilização administrativa. Então, conforme a Lei de Crimes Ambientais, as autoridades competentes, então, para lavrar o auto da infração ambiental e instaurar o processo administrativo, os funcionários de órgãos ambientais, né, que são integrantes, então, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISNAMA, que são designados, né, para essas atividades de fiscalização, bem como, né, os agentes das capitanias dos portos, né, do Ministério da Marinha. Então, de acordo com o artigo 71, o processo administrativo para apuração da infração ambiental, ela deve observar, então, os seguintes prazos máximos. Prazo de 20 dias, né, para o infrator ele oferecer a defesa dele, né, ou a impugnação contra o auto da infração, contados a partir da data de ciência, né, da autuação, da data de ciência da multa. 30 dias para a autoridade competente, então, julgar o auto de infração, contados, né, a partir da data da sua lavratura, né, apresentada ou não a defesa, né, ou contestação. De 20 dias, então, para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que é o SISNAMA, ou a Diretoria de Portos, né, e Costas do Ministério da Marinha. Isso vai depender, né, claro, do tipo, né, de autuação. E 5 dias contados, né, para o pagamento da multa, né, contados a partir, né, do momento do recebimento da notificação. As infrações administrativas são punidas, então, com as seguintes sanções. A advertência, ela vai ser aplicada, né, pela inobservância das disposições legais em vigor
ou, né, de algum preceito regulamentar. A multa simples, então, ela pode ser convertida em serviços, né, de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e será aplicada sempre que o infrator, por negligência ou por dolo, deixar de sanar essas irregularidades, né, no prazo máximo assinalado ou se ele também atrapalhar a fiscalização ambiental. E a multa diária, ela então vai ser aplicada sempre, né, que o cometimento da infração se prolongar ao longo do tempo. Em relação à apreensão de animais, produtos da fauna, flora, instrumentos, apetrechos e equipamentos, né, ou veículos, seja de qualquer natureza, que são utilizados na infração, os animais, eles precisam ser prioritariamente libertados no seu habitat, ou se essa medida for inviável, por exemplo, ou não recomendável, né, por questões sanitárias, esses animais, então, eles serão entregues, né, a jardins zoológicos, fundações ou entidades, né, que são assemelhadas, né, para guarda e cuidado, né, e sob também responsabilidade, né, de técnicos que sejam habilitados para isso, né, até que os animais sejam entregues, né, a instituições. O órgão atuante, ele acaba sendo responsável, né, por esses animais, para que eles sejam sempre mantidos em condições, né, adequadas de acondicionamento, de transporte e que garantam, né, o bem-estar físico desses animais. Em relação a produtos perecíveis ou madeira, esses produtos eles serão avaliados e doados então a instituições específicas, hospitalares, entre outras, né, com fins beneficentes. Em relação à destruição ou à inutilização do produto, os produtos ou subprodutos da fauna que não são perecíveis, eles serão destruídos ou serão doados a instituições específicas, instituições científicas, culturais ou educacionais. E, né, os instrumentos que foram utilizados na prática da infração, eles serão vendidos, né, quando, né, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Então, para a suspensão de venda e fabricação de produto, embargo da obra ou atividade, demolição da obra, suspensão parcial ou total das atividades e restritivas de suspensão ou parcial ou total das atividades, então será aplicada, né, quando o produto, a obra, a entidade ou estabelecimento, eles não estiverem obedecendo, né, às prescrições legais ou regulamentares. E as restritivas de direito, as sanções restritivas de direito são, por exemplo, suspensão de registro, licença ou autorização, cancelamento do registro da licença ou autorização, a perda ou a restrição de incentivos e benefícios fiscais, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento, né, em estabelecimentos oficiais e créditos, e a proibição de contratar com a administração pública, né, pelo período de até 3 anos. A multa, pessoal, então, ela terá como base a unidade, seja hectare, metro cúbico, quilograma, ou qualquer, né, outra medida que seja pertinente, né, de acordo com o objeto jurídico lesado. O valor da multa é um valor mínimo de R$50 e um valor máximo de 50 milhões de reais. E os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental, eles serão revertidos, então, ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou ao Fundo Naval, ou fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, né, ou correlatos. O Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou FNMA, ele foi criado lá em 1989 pela Lei nº 7.797. E esse fundo, ele tem a missão, né, de contribuir como um agente, né, financiador por meio da participação social para que a implementação da política nacional no meio ambiente. Então, o FNMA, ele é o fundo mais antigo, né,
ambiental da América Latina, e ele é referência pelo seu processo transparente, né, e democrático na seleção de projetos. O conselho, né, que forma o FNMA, ele é um conselho deliberativo, ele é composto então por 17 representantes de governo e da sociedade civil. Ele garante então o controle social na execução de recursos públicos que são destinados, né, a projetos socioambientais em todo o território nacional. Então, o decreto número 6.514, de 22 de julho de 2008, ele então dispõe sobre as infrações e sanções, né, administrativas ao meio ambiente. Então, segundo o artigo 4, né, desse decreto, o agente autuante, ao lavrar a infração, ele vai indicar, né, as sanções estabelecidas, sempre observando a gravidade dos fatos, né, tendo em vista, então, os motivos da infração, as suas consequências para a saúde pública, para o meio ambiente, né, os antecedentes do infrator em relação ao cumprimento da legislação em interesse ambiental e também a situação econômica do infrator. Bom, pessoal, para a primeira aula é só. Na segunda aula, a gente vai continuar falando a respeito da responsabilidade pelo dano ambiental. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.